Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje para bater um papo com duas grandes personalidades da filosofia e do pensamento ocidental recente. Eu estou falando do Habermas e do Ratzinger, ex-papa Bento XVI, né? No livro Dialética da Secularização, entre razão e religião. Essa obra aqui é um pequeno texto, um tanto quanto complexo, escrito pelos dois autores num formato de diálogo, entre aspas, né? Não dá para dizer propriamente que seria um diálogo, um debate, uma vez que as posições de cada um deles não estão intercaladas numa conversa, mas cada um escreveu o seu texto com os seus pontos de vista acerca do tema, que é a discussão sobre os fundamentos pré-políticos morais, né, de um Estado liberal. Ou, melhor dizendo, em outras palavras também, pode-se dizer que esse é o tema, como construir, como estruturar uma sociedade alicerçada, preocupada, que garanta a dignidade da pessoa humana e aspectos basilares dos seres humanos, né? O Estado liberal é capaz de garantir isso sozinho? Ele traz consigo no seu formato os valores, as visões de mundo, as concepções necessárias para que determinada sociedade se forme? Ou ele precisa da ajuda, eventualmente, de pensamentos metafísicos, de noções religiosas, de aspectos de uma moral universal, por exemplo? Bom, nesse vídeo a gente vai comentar sobre o texto do Habermas e, numa próxima oportunidade, para o vídeo seguinte, aí, de semana que vem, a gente fala do texto do Ratzinger e quaisquer perguntas, debates, diálogos aí vocês podem propor nos comentários. O Habermas inicia o texto com alguns questionamentos, que podem ser resumidos, de maneira geral, da seguinte forma. Será que o Estado liberal, democrático, né, é capaz de garantir as suas próprias condições de sobrevivência? Ou ele depende de um ponto de vista, ele depende de uma teoria ideológica ou religiosa prévia a ele, que o sustente? O autor vai separar dois aspectos da discussão, né, da questão. Ele vai dizer que nós temos no Estado liberal um elemento procedimental ou cognitivo, e nós temos um elemento motivacional, ou, né, poderíamos dizer, quem sabe, substancial. O primeiro deles, ele remete à filosofia contratualista do Kant, republicana, né? Que seria o princípio, digamos, do qual ele parte, para estabelecer o limite ao poder do Estado. Ou seja, a partir desse momento, a partir do momento em que o poder do Estado, o exercício do poder do Estado é legitimado e justificado apenas em razão de um contrato social que institui uma constituição republicana na sociedade e limita, portanto, o exercício de poder do governante, nós eliminamos qualquer justificativa pré-política, moral, religiosa, que seja, ao exercício do poder do Estado. Ou seja, o Estado exerce o seu poder na medida em que ele é constituído a partir do contrato social. E os limites desse poder estão nos direitos e nas garantias individuais dos cidadãos. Lógico que o Habermas faz uma leitura atualizada, por assim dizer, do Kant, né? Elimina, em boa medida, os aspectos justnaturalistas ali, que o autor trazia na época dele, né? Poderíamos, acho que dá para dizer, considerar que o Kant seria o último justnaturalista, né? Um autor ali de visão, digamos assim, da filosofia do direito, mas enfim. E ele estabelece que, portanto, esse é o aspecto procedimental. Nós temos um procedimento, uma forma de constituir um Estado que garante direitos individuais, né, que estabelece limites ao poder, ao exercício de poder do governante, e esses limites não têm uma justificativa pré-estatal. Eles nascem com o próprio procedimento liberal de democracia, de legitimação do exercício do poder a partir da eleição, né, a partir do exercício voluntário, da concessão voluntária ao representante que governa. Bom, isso não é suficiente de acordo com o Habermas para a formação dessa sociedade comprometida com a dignidade humana, por exemplo. Por quê? Porque além disso nós temos a necessidade de um aspecto substancial, de um aspecto motivacional. O que é que motiva os cidadãos dessa sociedade a agirem, a se comportarem em relação aos demais na sua vida no dia a dia? Ele vai dizer que o Estado liberal, a Constituição republicana de um Estado liberal democrático, não exige dos cidadãos uma posição meramente passiva de
desfrute dos seus direitos, né? Um cidadão que goza simplesmente das suas prerrogativas. Não. Ela exige, pelo contrário, que o cidadão participe da vida política como um colegislador, né? Alguém que legisla junto, para que você exerça o seu poder de maneira autonomos, né, uma norma que eu imponho a mim mesmo. Portanto, eu preciso participar da vida política. Eu não tenho apenas liberdades negativas, ou seja, espaços em que eu posso fazer o que eu quero sem intervenção de outrem. Eu tenho também liberdades positivas que acabam, em alguma medida, convertendo-se em deveres de ação e deveres de exercício do meu poder político, da minha vontade política no debate público. Entretanto, tratando-se de um Estado democrático, nós não temos como impor isso aos cidadãos. Então, resta que nós esperemos deles uma postura interessada, uma postura virtuosa, para que eles exerçam essas liberdades públicas, essas liberdades políticas. Isso só vai ocorrer, segundo Habermas, caso nós internalizemos os princípios contidos nas constituições republicanas. A exemplo da justiça, da liberdade, da dignidade da pessoa humana, da tolerância, da liberdade de expressão, né? Entre outros tantos exemplos, ele não estabelece nenhum rol específico, mas nós podemos citar alguns aqui, né? Evidentemente. Qual é o grande problema nessa história toda? É que, em virtude de uma espécie de desvio da modernidade, e aqui ele próprio coloca a perspectiva de outros autores que criticam a modernidade, falando que, na verdade, isso não se trata de um desvio, mas de uma consequência necessária, né, de uma foz prevista para esse rio que é a modernidade. As pessoas se convertem em mônadas, né, em unidades individuais fundamentais que voltam-se apenas para dentro de si mesmas, que defendem seus direitos com armas na frente dos demais, né, em face dos outros, mas que não estão interessadas em participar, em sacrificar parte do seu interesse pessoal, particular, para doar-se à vida pública, para doar-se ao exercício das liberdades públicas e políticas. Trata-se de um mundo de pessoas particularizadas, né? Um mundo em que o ambiente, o âmbito particular, privado, vai tomando conta de tudo e o público vai esmorecendo. Nós já mencionamos em alguma medida, né, esse tema quando comentamos o livro Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido, no outro vídeo, se quiser dar uma olhadinha aí no cardzinho depois que esse vídeo acabar. Né, tratando da perda do esfacelamento dos vínculos sociais que garantiam uma identidade, um sentido forte à vida dos indivíduos. Esses vínculos em virtude da modernidade, dos discursos de autopertencimento, etc., modernos vão se desfazendo, e o indivíduo vai constituindo uma unidade fundamental que olha apenas para si mesmo, né? Esse é um grande problema. Diagnosticado este problema, como que nós resolvemos isso? Seria necessário um retorno à vida religiosa, a uma vida em monastérios ou, sei lá, de outros agrupamentos, né, com essas características metafísicas de uma moral forte e etc. De acordo com o autor, talvez não seja bem por aí, mas as religiões podem ter o que dizer para nós. Ele, inclusive, rememora, né, remonta ao fato de que a fusão, a inter-relação da filosofia grega com a filosofia com o pensamento cristão lá, há 1500, 1600 anos atrás, proporcionou, por exemplo, ideias como a igual dignidade das pessoas perante a Deus, evidentemente, né? Mas, de todo modo, um primeiro discurso, talvez, que reconheceu fundamentalmente que todos eram iguais entre si, e que, para além desse exemplo, teorias e modos de pensar religiosos podem contribuir com a participação das pessoas, a motivar as pessoas a novamente darem o seu testemunho, né, integrarem o debate público necessário ao Estado republicano, constitucional e democrático, né? Então ele diz que, por exemplo, a vida em comunidades religiosas pode servir, eventualmente, para uma ou outra pessoa, para que ela compense certas frustrações em projetos de vida individuais que não tenham logrado êxito, né? E, em razão disso, nós temos colocações com o fato de que, dentro de um Estado republicano, de um Estado democrático,
comunidades seculares e religiosas devem cada uma pagar o seu tributo, né? Devem cada uma aceitar o diálogo com a outra, não como se estivessem debatendo, discutindo com alguém que é completamente irracional e que deve ser derrotado, mas simplesmente como se estivessem trocando ideias, como se estivessem buscando uma solução comum para um problema que afeta a vida de todos, né? Ele traz no trecho final aí da obra, né, o seguinte comentário: a neutralidade ideológica do poder do Estado, que garante as mesmas liberdades éticas a todos os cidadãos, é incompatível com a generalização política de uma visão de mundo secularizada. Em seu papel de cidadãos do Estado, os cidadãos secularizados não podem nem contestar em princípio o potencial de verdade das visões religiosas de mundo, nem negar aos concidadãos religiosos o direito de contribuir para os debates públicos servindo-se de uma linguagem religiosa. Isso aqui é interessante, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Uma cultura política liberal pode até esperar dos cidadãos secularizados que participem de esforços para traduzir as contribuições relevantes em linguagem religiosa para uma linguagem que seja acessível a todos publicamente. Essa questão da linguagem religiosa, né, do modo como, eventualmente, pessoas religiosas poderiam contribuir, poderiam participar dentro do debate político público, é muito interessante, né? Tem um outro trecho aqui de um livro chamado Dignidade da Pessoa Humana, do Daniel Sarmento, um jurista brasileiro, em que ele trata justamente disso, comparando a visão do Habermas com a visão de outros autores. Ele diz o seguinte: John Rawls sustentou que na esfera pública só seriam admissíveis argumentos independentes de doutrinas religiosas ou metafísicas a que cada cidadão adira. Em espaços privados, esse limite não se aplica. Mas, na discussão pública, as pessoas devem apresentar argumentos também públicos. Argumentos religiosos não poderiam penetrar nesse debate a não ser que fossem traduzidos para razões públicas. A concepção de Rawls deve ser problematizada. Habermas, por exemplo, nós acabamos de ver, sustenta que ela importa um ônus excessivo para a pessoa religiosa, que não consegue cindir em duas a sua personalidade, ou seja, uma personalidade pública secular e uma personalidade privada religiosa, né, crente, ao participar dos debates travados na esfera pública. E o autor traz outras perspectivas e termina dizendo mais ou menos o seguinte: as pessoas e instituições religiosas não podem ser excluídas dos movimentos e debates que envolvam a dignidade humana na esfera pública. Entretanto, se não é possível restringir ou desprezar sua participação nas deliberações sociais, não há dúvida de que as decisões do Estado só podem se lastrear em razões públicas. Isto não significa, porém, que os agentes estatais devam ignorar as razões não públicas ofertadas na arena social. Pelo contrário, cabe a eles examinar a conversibilidade desses argumentos em razões públicas, fazendo sua necessária tradução sempre que possível. Ou seja, a participação de todas as visões de mundo está legitimada, inclusive convocada pelo Estado republicano, dentro da esfera de debate público social. Cabe aos agentes públicos, especialmente juízes, nesse caso ele fala, porque não são eles eleitos pelo voto popular, mas também aos legisladores, obviamente, traduzirem as razões religiosas, quando possível, para argumentos acessíveis a todos numa linguagem, por assim dizer, neutra, né? Que não esteja imbuída, revestida de uma carga ideológica, moral, religiosa, tão forte quanto aqui é tradicional desses discursos. Beleza? No próximo vídeo a gente fala com o Papa Bento XVI. Valeu, abraço.